O trabalho acadêmico que nós configuramos até agora se apresenta como você está vendo na tela. Nós temos 3 páginas como elementos pré-textuais e temos já uma página aqui onde começaremos os nossos elementos textuais. Mas você pode estar incomodado com relação a esta numeração de linha que nós colocamos desde a capa para orientar a colocação dos elementos que compõem a capa. Não se incomode. Vamos remover esses números de linha, nós não vamos precisar mais deles. Isso é muito simples. Coloque o cursor em qualquer local da capa e aí, em layout de página, lá onde nós havíamos determinado que eu queria reiniciar a numeração a cada seção, agora eu quero que não apareça mais nenhuma numeração. Nenhuma numeração de linha aparece mais na folha da capa. Repita o mesmo procedimento com a folha de rosto. Coloco o cursor em qualquer ponto da folha de rosto e solicito que nenhum número seja apontado nas linhas aqui. Faço a mesma coisa na seção sumário. Nenhum, pronto, desapareceu a minha numeração de linha. Ainda existe uma numeração de linha no nosso elemento, na nossa primeira folha do elemento textual. Vou lá em número de linha e solicito que nenhum número de linha seja acrescentado aqui à minha folha do elemento textual. Muito bem. Agora que nós já temos isto configurado, vamos começar a fazer os nossos elementos textuais. Vou exibir aqui na largura da página e pensar que os nossos elementos textuais são padronizados pela BNT conforme você visualiza nesta tela. Então, o título 1, que é o título da seção primária, será em caixa alta negrito, como você visualiza aqui. É o caso, por exemplo, da introdução. Quando você for escrever a introdução, você coloca o número 1, um espaço, sem ponto, sem hífen ou qualquer outro elemento, e escreve introdução. Deverá ser tudo em caixa alta negrito. O título 2, que é o título da seção secundária, como você visualiza aqui, por exemplo, a justificativa, é uma subseção ou uma seção secundária à introdução, deverá ser em caixa alta sem negrito. Você escreve no seu trabalho 1.1, um espaço e justificativa, em caixa alta sem negrito. O título 3 de uma seção terciária, como é o caso de objetivos gerais, 1.1.1, espaço, objetivos gerais, escrito em caixa baixa, negrito. O título 4 de uma eventual seção quaternária será em caixa baixa sem negrito. Como você pode ver aqui um exemplo, 2.1.1.1, portanto, uma seção quaternária, nós temos 4 números indicativos da seção. No caso, coloquei histórico como exemplo, em caixa baixa sem negrito. Poderia haver ainda uma seção quinária, onde eu escreveria em itálico, pelas normas da ABNT. Existem outros elementos, nos elementos textuais, que nós veremos na sequência da formatação do trabalho. Importante é você notar que esses elementos, por exemplo, como é o caso do título 1, do título 2, do título 3, do título 4, eventualmente do título 5, são elementos que irão para o nosso sumário. Então é fundamental que eu possa formatá-los como título, em razão de que isso me permitirá fazer o sumário automático. Sem tomar essa providência, o nosso sumário automático não é possível. Vamos agora, então, configurar os nossos estilos necessários para atender aos padrões da BNT. No início dos elementos textuais, eu preciso de um título 1, como nós explicamos anteriormente. Esse meu título 1 é o que vai compor a minha seção primária. Por exemplo, eu vou escrever aqui no meu documento 1, espaço, introdução. Observe que, como a minha caixa de título está acionada,
como o botão título está acionado, eu já configurei esse botão para que seja título de capa e de folha de rosto, ele não coloca para mim, quando escrevo a introdução, dentro daquela formatação necessária para títulos primários. Vamos utilizar este botão de título 1 para formatar o meu título primário. Então, usando da mesma sequência que nós usávamos para formatar ou configurar o estilo normal e o estilo título, clico com o botão direito do mouse e vou modificar esse estilo. Vou deixá-lo como título 1 mesmo. Vou deixar baseado em normal e o estilo do parágrafo seguinte quero que seja normal. Uma vez que eu terminei a digitação do meu título, eu quero que o parágrafo seguinte seja normal. Vamos formatar a fonte deste meu parágrafo de título 1. Estou trabalhando com Times, então vou procurar aqui Times New Roman. Ele é em negrito, ele é em tamanho de fonte 12. A cor da fonte é automática e todas as letras são maiúsculas, como você pré-visualiza aqui nessa caixa. A minha fonte está configurada. Agora eu vou configurar o parágrafo. Os títulos primários das seções primárias, portanto, eles são alinhados à esquerda por padrão. E é assim que eu vou deixar, alinhado à esquerda. E não vou mexer nessa caixinha de nível, em razão de que isso daqui irá permitir que eu faça o meu sumário mais tarde. Então, não mexo nessa caixinha, deixo o nível 1 mesmo. Não há nenhum tipo de recuo no título primário, nem de primeira linha. Então, aqui eu vou colocar nenhum. O espaçamento antes e depois é padronizado pela ABNT como 1,5 centímetros depois. Como eu tenho aqui em pontos, nós vamos colocar que antes do título primário eu não tenho nenhum espaçamento, uma vez que ele inicia uma nova seção. Mas depois, quando inicia o meu texto, como você visualiza aqui na minha caixa de visualização, eu desejo que haja um espaço entre esse título primário e o parágrafo seguinte. Então eu vou determinar aqui que depois eu tenha 12 pontos de espaço. O espaço entre linhas pode permanecer em 1,5 mesmo. Finalizei a configuração do meu parágrafo do título 1. Pré-visualizo aqui, é isso mesmo que eu quero. Veja, se o meu cursor está aqui e eu já tenho a configuração do meu estilo, quando, observe bem, eu vou até o título 1, ele já modifica para mim a posição desse título 1 na página. Clico aqui e determino então que o meu título primário está configurado. Vou dar um Enter. Imagine que agora eu vou configurar o título 2. O título 2 é, por exemplo, a justificativa. Vou exemplificar aqui assim: 1.1 espaço justificativa. Você pode achar que isso é o que eu espero. De fato, eu espero todas em maiúsculo em caixa alta. Porém, isso é o estilo normal. Eu digitei aqui, mas ele está em estilo normal. Eu preciso que isso seja o meu título secundário. Repare que quando eu vou no título 2, o meu estilo modifica ali. Então, vamos modificar o meu título 2. Meu título 2 vai se chamar título 2 mesmo, não modifico nada nessa caixa. E em fonte, vou solicitar Times New Roman. É normal, negrito era a fonte primária, agora estou na fonte secundária, o estilo da fonte é normal. O tamanho é 12, a cor é automática e todas as letras em maiúsculo. Agora, vou formatar o parágrafo. Você já entendeu que o alinhamento é à esquerda, que não há nenhum tipo de recuo, então aqui coloco nenhum. Agora, no espaçamento, como esse é um título de seção secundária, antes haverá um texto. Eu desejo que antes, então, haja um espaço maior entre o texto e a minha seção secundária? Sim. Vamos esperar um espaço de 12 entre o parágrafo anterior e o meu título da seção secundária. E também espero o mesmo espaçamento depois, de modo que se destaca o meu título 2. É assim mesmo que eu desejo, dou um OK, OK. E aqui
o nosso título 2 ainda não foi para a posição desejada porque o botão normal está acionado. Se eu aciono o botão título 2, agora sim eu consigo posicionar adequadamente o meu título 2. Vamos formatar um título 3. Dou um Enter e agora título 3, vou modificar o título 3, supondo que eu tenha então uma seção terciária no meu trabalho. Formatar, fonte, sempre Times, no nosso caso. Agora é negrito novamente. O tamanho é 12, a cor da fonte é automático, porém não aciono todas em maiúsculas, porque aqui vai ser em caixa baixa negrito. No meu parágrafo, eu vou ter à esquerda, não há recuo na primeira linha, e igualmente a seção secundária, a seção terciária também. Coloco um espaço antes e um espaçamento depois. Vou colocar 12. E o espaço entre linhas permanece o mesmo. E vamos supor então, agora vou fazer diferente do que fiz antes. Vou primeiro acionar o título 3 e vou colocar aqui 1.1.1 objetivos. Seção terciária está concluída. Muito bem, feito isso, posso ainda formatar um quarto título, configurar uma quarta seção. Vamos fazer isso já. Vamos modificar esse título 4 para fonte Times. Posso ir mais rápido agora, porque imagino que você tenha se habituado a essa configuração. O título 4, que é o que nós estamos configurando, ele é normal, porque o título 3 era caixa baixa, negrito. O título 4 vai ser caixa baixa sem negrito. O tamanho da fonte é 12, a cor da fonte é automático. Como se demonstra nessa caixa de visualização. O meu parágrafo, você lembra, é alinhado à esquerda. Não há recuo de nenhuma natureza, mas o espaçamento antes e depois existe. Então, padronizamos como 12. Isso está concluído, então, o meu título 4. O cursor aqui, ele está no estilo normal. O nosso parágrafo onde o cursor se encontra está no estilo normal. Vamos acionar o título 4. Ele já posiciona a minha marca de parágrafo na posição adequada. Dificilmente há um subitem desta natureza na introdução. Eu vou colocar aqui como se fosse então de uma segunda seção. 2.1.1.1. Então são 4 números que compõem a seção quaternária. Vamos então agora, por hipótese, imaginar que fosse histórico o termo a ser colocado aqui. Nós configuramos todos os estilos que nós iremos utilizar de princípio. Eu vou salvar o nosso trabalho, porque sempre é conveniente, periodicamente, salvar o trabalho, para que você não perca nenhum tipo de informação. Outro detalhe a ser observado é o seguinte: cada seção primária começa numa nova página. De modo que aqui é sempre interessante, vou colocar o cursor na frente da palavra introdução e vou dar um Enter. Então, o estilo desta linha seria normal. Vamos colocar um texto aqui para ver como é que isso ficaria. Eu já selecionei previamente um texto aqui de um manual de biossegurança da nossa Unieguaçu. E aqui eu tenho uma introdução. Vou selecionar aqui esse texto e vou recortá-lo. Vou selecionar até aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar esse texto no meu trabalho. Então, aqui, posiciono o cursor ali e dou um Ctrl V. Você deve ter observado que nessa colagem, o meu texto veio exatamente como do outro documento, em Arial, porque esta fonte é Arial. Se eu colocar o cursor aqui em qualquer posição do texto, eu vou conferir que é Arial. O meu trabalho está sendo executado em Times. Então, eu posso selecionar esse texto agora aqui. É uma das formas de torná-lo compatível com a minha formatação e clicar no estilo normal. Veja,
como o meu estilo normal já está configurado, aquele texto que eu trouxe de um outro trabalho, agora está dentro das minhas normas pré-configuradas. Vou deixar esse texto aqui e vou suprimir esse parágrafo, por exemplo, e imagine agora que eu terminei a minha introdução. Coloquei todos os meus objetivos gerais, os meus objetivos específicos, e agora vou iniciar uma nova sessão. Uma sessão primária, uma sessão que é a sessão número 2. Neste caso, vou posicionar o cursor aqui e vou dar um Enter, para que eu tenha uma nova marquinha de parágrafo. E preciso iniciar numa outra página. Inclusive, esse histórico que você vê aqui, eu coloquei como exemplo de sessão quaternária, mas ele faz parte de uma sessão da segunda sessão, né, do segundo capítulo, da segunda parte do meu trabalho. Toda a sessão primária começa numa nova página. Então, é necessário que eu faça uma quebra de sessão, como nós fizemos já em outras situações. Em layout de página, vou em quebra e coloco quebra de sessão, próxima página. Criei uma nova página e agora aqui eu tenho que colocar, por exemplo, a minha segunda sessão primária, o meu segundo capítulo. Vou colocar 2, um espaço, imaginando que seja um referencial teórico, por exemplo. Então, vou escrever aqui, referencial teórico, que, do modo como fizemos, nós estamos em estilo normal. Se você observar na galeria de estilo, está em estilo normal. Porém, esse título é o título primário da minha sessão. Então, com o cursor posicionado aqui, eu vou solicitar que isso seja configurado como o meu título 1. Note, clico em título 1, ele se torna um título 1. É assim que faremos em todas as sessões do trabalho. Então, aqui, na sequência, eu teria um texto. Podemos colocar um texto aqui. Vamos colocar um texto pequeno para que você tenha uma ideia. Vou selecionar aqui um outro texto. Inclusive, eu vou selecioná-lo em itálico, como está aqui. Ó. Vou dar um Ctrl C, volto para o meu documento e dou um Ctrl V. Veja, veio em itálico. Porém, eu entendo que e eu não quero esse número 1, por exemplo. Então, eu vou deletar esse número 1 e vou agora configurar no meu estilo normal. É simples, estilo normal. Então, isso é o meu referencial teórico. Coloquei um texto aqui apenas para exemplificar. Eu deveria ter, antes dessa seção de histórico, outras seções. A seção 2.1, depois, na sequência, a seção 2.1.1, seria a minha seção terciária. E aí, a minha seção quaternária que já está aqui. Note que aqui, essa minha seção é a seção secundária, é o título 2, ele tem 2 números. Eu posso ir lá e colocar título 2. Se configura como título 2. Isso daqui, 2.1.1, é o meu título 3. Configuro como título 3. Se eu der um Enter aqui na seção secundária, ele retorna para o padrão normal, como se eu fosse colocar o meu texto. Imaginemos agora que eu vá colocar mais uma seção. A minha seção agora seria o número 3. O meu número 3 deve iniciar, a minha terceira seção, a minha seção terciária, deve iniciar numa nova página. Então, em layout de página, promovo uma quebra de seção próxima página. Agora coloco lá 3, espaço, vou colocar aqui um título, por exemplo, considerações finais. Está em estilo normal. Eu quero que seja uma sessão primária. Então, considerações finais. Volto aqui um pouquinho antes para você notar a importância dessa quebra de seção próxima página. Você pode dar um Enter aqui se você quiser, para que a quebra de seção fique mais evidenciada e, eventualmente, você possa colocar o seu texto aqui. Com isso, nós fizemos mais uma sessão. Vamos imaginar que você tenha colocado aqui o seu texto de considerações finais. Vamos pegar um texto de exemplo e colocar ali apenas para exemplificar. Vou pegar aqui um texto do nosso Manual de Biossegurança da Uniguaçu.
Vou recortá-lo e colar ali. Vou colar agora de outra forma. Vou clicar com o botão direito onde se encontra o cursor e vou pedir para que o Word cole apenas o texto. Colando apenas o texto, eu tenho já ele no meu padrão normal. São duas formas, então, diferentes de você recortar e colar textos que você já produziu no seu trabalho. Imagine a essa altura que você deseja colocar mais uma seção no seu trabalho. Então, eu vou exibir em várias páginas para que a gente possa localizar, por exemplo, o referencial teórico. E aí você sentiu a necessidade de, no referencial teórico, colocar mais uma seção, qual fosse uma seção quinária. Não é problema, nós podemos, a qualquer momento, introduzir uma nova seção. A ABNT recomenda que o seu texto não passe da seção quinária, em razão de que ele ficaria muito fragmentado. Então, para a seção quinária, nós vamos formatar um título 5. Vamos modificar o título 5. Eu posso basear o título não no estilo normal, eu poderia ter feito antes baseado, por exemplo, no título 4. Se ele é o título 5, eu posso baseá-lo no título 4. Não é problema. Vou formatar a fonte é sempre Times New Roman, e a seção quinária é em itálico. Aqui o tamanho da fonte continua sendo 12, a cor da fonte é automático. É isso mesmo que visualizamos na caixa de visualização. Agora vamos formatar o parágrafo desse estilo. Ele é alinhado à esquerda, é o 5º nível, não tem nenhum recuo. Antes eu vou colocar 12, o espaçamento entre linhas é 1,5. A minha seção quinária está formatada. Vamos colocar então aqui 2.1.1.1. E, por hipótese, vamos colocar aqui um título. Por exemplo, Geografia e Economia do Território. Território estudado. Esse é um título sugerido ou um título hipotético. Território estudado. Veja, não está no nosso estilo de título 5, está no nosso estilo normal. Então, com o cursor aqui posicionado, eu transformo em título 5. Introduzi uma seção quinária. Você viu que isso pode ser feito a qualquer momento. Agora, vamos passar para mais uma seção. Vou exibir novamente em várias páginas para que você verifique que nós estávamos aqui, tínhamos feito as nossas considerações finais. Agora, imaginando que o nosso trabalho tivesse prestes a ser concluído, eu devo considerar o seguinte: vou fazer as minhas referências, que são todas as fontes que eu consultei, a fim de elaborar o meu trabalho. Para isso, eu necessito de uma nova seção. Você já sabe que toda nova seção deve ser iniciada com uma quebra de seção próxima página. Então, faço uma quebra de seção próxima página e aqui já serão as minhas referências. E para o item referência, é conveniente criar-se um título especial, porque as referências pelas normas da ABNT, como também toda chamada, todo título de seção pós-textual, deve ser centralizada na página. Em razão disso, vamos fabricar um título para os elementos pós-textuais. Vamos então aqui em título 6 e vamos modificar esse título 6. Vamos tentar dar um outro nome? Vamos chamá-lo de título pós-textual. Você vê que eu posso então modificar o nome do meu estilo. Vamos baseá-lo em título 5.
Ok? A fonte do meu título, do meu estilo é Times. Ele seria em negrito. 12, fonte do tamanho 12, a cor automática, todas as letras em maiúsculo. Ok, isso é o meu estilo de título pós-textual. Vamos formatar o parágrafo. Aqui então o alinhamento é centralizado. Nenhum recuo. Antes e depois. Antes eu não devo ter nenhum espaçamento, uma vez que começa uma nova sessão. Todo início de sessão primária, que é o caso das referências, é uma sessão primária e é também um elemento pós-textual, não devo ter nenhum espaçamento antes. Aponto ali 0. Ok e ok. Agora eu escrevo o termo referências. Referências está aqui em estilo normal. Vou modificá-lo para o meu título 6, que eu chamo aqui de título pós-textual. Observe que então as minhas referências ficaram centralizadas na página. Ainda uma vez, confira comigo que eu não coloquei um número na frente da palavra referências. A ABNT recomenda que seções que não tenham subseções ou divisões de exceção, subdivisões de seção, não devam ser numeradas. De modo que mesmo as nossas considerações finais colocadas aqui em cima não necessitariam ser numeradas. Vou inclusive excluir este número. Pode ficar como sendo considerações finais apenas, uma vez que essa seção não vai ter subseções. Não vai ter uma seção secundária, não vai ter uma seção terciária. Será exclusivamente uma seção primária. Voltando às referências, vou aproveitar para aqui inaugurar um novo estilo, uma vez que as referências também não seguem o estilo normal. As referências devem ser alinhadas à esquerda. O estilo normal era justificado. Vamos então produzir um novo estilo para as referências. Aqui eu vou abrir a minha janela de estilos. Então, fabricar um novo estilo. Vou chamar esse estilo, para que eu possa me encontrar depois, dentro de tantos estilos que eu já fabriquei, vou chamá-lo de referências. Muito bem. Referências vou basear em estilo normal. O estilo do parágrafo seguinte deve ser referências também. Vou formatar minha fonte, Times New Roman, 12, é isso mesmo. Ok, com relação à fonte está tudo bem. Com relação ao parágrafo, aqui sim eu tenho que alinhá-lo à esquerda. Não há recuo na primeira linha, então eu coloco nenhum. E antes e depois de cada referência de cada um dos autores ou das fontes que eu consultei, deverá haver um espaço. Vamos colocar um espaço 12 antes e um espaço 12 depois. E o espaçamento entre as linhas da referência é simples. Isso mesmo, configurei o meu estilo referências, como você vê aqui, e ele já foi incorporado na minha barra de estilos. Posso fechar essa caixa e aqui eu tenho um estilo para referências. Para situar aqui um exemplo, eu já copiei de um outro trabalho duas referências para colocar aqui. Então eu vou dar um Ctrl V, e as duas referências que eu copiei de exemplo estão aqui. Observe que elas não estão formatadas de acordo com o que nós colocamos em referências. Então eu vou selecionar aqui e vou colocar no nosso estilo. E assim as referências ficam de acordo com o padrão ABNT. Para fazer as referências, existe uma normatização da ABNT. Nós precisamos de uma outra aula para que você consiga normalizar essas referências. Como você precisará também de uma outra aula para formatar o sumário, para fazer a paginação, para colocar elementos de ilustração, tabelas, gráficos, figuras e fotos. Todas essas situações nós comentaremos nas aulas seguintes. De momento,
Vou exibir aqui em várias páginas para que a gente possa ter uma noção de a que ponto chegou o nosso trabalho. Nós temos elementos pré-textuais configurados, um sumário esperando a conclusão do trabalho e a paginação, temos os elementos textuais e temos os elementos pós-textuais. De momento, se você conseguiu chegar comigo até aqui, a gente considera que o trabalho está bem encaminhado. Aguardo você numa próxima aula. Até lá!